Senador Ângelo Coronel, por favor, imposto de renda, todo mundo quer saber, e o senhor já está com a mão na massa nesse relatório. Destaca, por favor, para a gente o que não tem como ficar da forma como veio da Câmara, no entendimento do senhor. Cumprimento aqui os dois presidentes, o Isaac e o Robson, a você, Renata, todos nós telespectadores e a plenária presente. Eu vou muito direto ao assunto. Eu fico perguntando à minha assessoria e a mim mesmo, também quero cumprimentar o senador Cássio, que está aqui também na nossa plenária. Eu fico perguntando, a quem agrada o PL 2337? Porque municípios chegam para mim e dizem, senador, não dá. Governadores chegam para mim e dizem, não dá. Levantei os números da Receita Federal, também não dá receita positiva, negativa. Abri para ouvir todos os segmentos da sociedade empresarial brasileira e até então, ainda falta ouvir uns 20 ou 30, eu não achei um que dissesse, bom texto, merece ser aprovado. Então, em virtude disto, eu estou estudando, voltando aos bancos da faculdade, apesar de ser matemático, engenheiro civil, mas estou me sentindo um aluno de novo, só que agora de tributos, apesar de ter um certo conhecimento. Mas você me fez uma pergunta interessante. Não dá para você taxar lucros e dividendos de 15% de lucros e dividendos anteriores. Isso aí virou uma bitributação, isso não existe. Eu acho que isso é uma ilusão de quem colocou isso no texto. Lucros e dividendos teria que ser a partir da aprovação da lei, não lucros e dividendos acumulados. Vai gerar um contencioso grande, só vai ficar bom para escritório de advocacia. Me desculpe, com todos os respeitos dos advogados aqui presentes, os que estão nos escutando. Aí você vai para a redução do imposto de renda corporativo. Excelente, concordo plenamente. Mas nós temos que fazer conta para ver se a queda de 15, com 10, com 9, caindo para 8, com 9, com 10 adicional, ou seja, a queda para 26, se fecha a conta quando você taxa os dividendos de 15%. Essa conta precisa ser feita, e nós estamos fazendo. E até então, preliminarmente, mesmo os números não tendo chegado totais por parte da Receita, mas nós temos o Instituto, o IFE, que é o Instituto do Senado, eles têm nos dado alguns dados que a gente vê que realmente a conta não fecha. Aí você vai para a dedutibilidade do JCP. Aí o ministro me disse, só tem 2 países que estão ainda levantando essa tese. E qual é o problema? Será porque, por mim, só poderia ter o Brasil, que eu acho que o Brasil é o país que é falado em todos os cantos e recantos desse planeta, não só pelo esporte, mas também pelo seu continente propício a investimentos, onde do subsolo ao ar com as eólicas, a mineração, a portos, a tudo tem no Brasil. Então, o Brasil realmente é cobiçado pelos investidores internacionais. Mas também não dá para o investidor internacional, Robson, Isaac, Renata, vir para cá se não tiver segurança jurídica. O que nós estamos vendo com esse PL 2337 é que vai ter uma insegurança jurídica que você não vai saber como até conduzir. Vai encher tribunais de tantas ações e, com isso, o empresário não vai ganhar e nem tampouco a União, Estados e municípios vai arrecadar. Colocaram no PL 2337 ampliação do CEFEM. Eu até me perguntei aos técnicos que estão comigo, CEFEM é imposto de renda? Porque a reforma é do imposto de renda. Eu não entendi. Talvez até tenham mudado essa terminologia, o senhor está sabendo. Aí colocaram retirada de incentivos de alguns setores para reduzir 1 ponto da contribuição social sobre lucro. O que é que tem isso a ver com o imposto de renda? Então, o texto que veio da Câmara, nós estamos dissecando, ouvindo, para que a gente possa lavrar algo palatável, sem pressa. Eu não trabalho com pressa, nem trabalho sob pressão. A pressão, a chantagem emocional de dizer, se não aprovar, o Brasil não vai poder ter condição de propiciar os mais pobres o Renda Brasil. Que é isso? Você pode fazer um programa temporário que não precisa de aprovação do projeto de imposto de renda, você pode ampliar o auxílio emergencial.
Então, não dá para você querer fazer uma reforma de imposto de renda que mexe com todas as empresas do Brasil e também com várias e várias pessoas físicas com esse tipo de chantagem, não vou dizer emocional, mas chantagem tributária. Vou até inventar esse nome aqui agora. Então, eu queria dizer aos senhores que nos ouvem nesse momento, aos nossos presidentes, que irei fazer dentro do meu tempo, não do tempo que o Ministério da Economia quer. Se me designaram como relator, eu não tenho condições de apresentar uma peça que eu não esteja convencido que ela é a melhor peça para aqueles que pagam tributos. Porque eu sempre digo nas minhas andanças, nas minhas reuniões, ora, se tem tributo, quem gera o tributo é quem está à minha frente, são os empresários do Brasil. Você não pode querer mudar sem ouvir aqueles que proporcionam essa receita. Então, após ouvir todos os segmentos empresariais constituídos no Brasil, eu começo a tabular o meu relatório. Esse que eu tinha que falar para vocês, gosto de ser breve, porque eu gosto mais de ouvir e responder. Senador, muito obrigada. Vai ter muito trabalho, pelo que já nos sinaliza. A gente estourou, inclusive, um pouco o nosso tempo. O debate é muito rico, tem muitas frentes. Eu queria chamá-los já com um desafio, que é uma palavrinha final, em um minutinho, para a gente encerrar. Vou começar, então, com o senador Ângelo Coronel e passo, então... Eu posso deixar para o senador encerrar? Então, ótimo, façamos isso, perfeito. Isaac, mas eu só queria dizer, senador, rapidamente, que nós confiamos enormemente no trabalho que o senhor está fazendo. Acreditamos nas colocações que o senhor fez com relação a essa proposta. Acho importante a reforma do imposto de renda, é muito importante, que ela tribute menos o lucro e tribute a distribuição do dividendo, mas tem questões delicadíssimas a serem acertadas, que o senhor colocou todas de maneira muito bem colocadas. Com relação ao auxílio emergencial, eu tenho certeza absoluta e comungo na mesma ideia de que o Brasil precisa, nesse momento, ter um auxílio para as pessoas mais pobres, carentes da sociedade, que estão desamparadas. Mas não acho que seja necessário a aprovação de uma reforma tão importante como essa, que vai prevalecer durante tanto tempo na nossa vida, com um estudo muito pequeno e muito rápido para bancar esse auxílio. Então, eu estou plenamente de acordo com o senhor, nós confiamos no seu trabalho, estamos à disposição do senhor para a hora que o senhor desejar, a gente conversar, sugerir e apoiar, certamente, a proposta que o senhor irá fazer. Obrigado. Obrigada, doutor Robson. Isaac, por favor, palavras, considerações finais. Muito obrigado, Renata, mais uma vez. Muito obrigado, amigo Robson, senador Ângelo Coronel, por nos permitir, então, fazermos esse debate. Sobre o projeto de lei de reforma da renda, eu acho que é importante uma reflexão, senador Ângelo Coronel, mais detida em relação a uma transição. O que há é uma mudança de marco legal. Nós desejamos, sim, que a direção que esse projeto de lei nos dá seja atingida. O Robson falou sobre isso na fala dele. Qual é a direção? Diminuir a tributação corporativa no Brasil, isso é importante. Estão caindo 7 pontos percentuais do imposto de renda, 1 ponto percentual da CSLL, o ideal é que tivesse caindo mais. Tem uma problemática dos estados e municípios que dependem dessa arrecadação, mas a transição acho que precisa ser refletida. A FEBRABAN apoiou a tramitação desse projeto quando de sua aprovação na Câmara, muita interlocução feita com o deputado Celso Sabino, com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, mas é importante que nós caminhemos para alguma transição. Por exemplo, em relação à tributação do estoque de lucros e dividendos não distribuídos. Isso pode dar ensejo, de fato, a um contencioso judicial brutal. Em relação à JCP, existem normas internacionais que exigem de alguns setores que sejam necessariamente mais capitalizados que outros. Então, talvez uma transição seja o caminho ideal. E assim vai em relação a pontos mais críticos do projeto de lei. Acho que, na essência, a direção é correta. Eu há pouco me referia sobre a questão do Bolsa Família, não que sejamos contra, somos sim favoráveis a que haja um programa estruturante de distribuição de renda mínima. Apenas fiz uma colocação
e o faço com muita tranquilidade, que não é razoável que nós tenhamos a discussão de um projeto importante que vai reformar a tributação corporativa, que se volte apenas e tão somente para financiar um programa social. Acho que nós precisamos olhar do ponto de vista estrutural. E eu termino cumprimentando meu dileto amigo Cássio Cunha Lima, que aqui também se encontra honrando com a sua presença. Obrigada, Isaac. Por favor, senador Ângelo Coronel, para finalizar, encerrar o nosso evento. Agradeço o convite para participar dessa mesa redonda e quero deixar um alento e um recado para o povo brasileiro. Nós temos também outras opções de gerar receita para o Brasil. Se vocês fizerem um balanço, as 20 maiores potências mundiais, só tem a Arábia Saudita e a outra me foge o nome, e fora o Brasil, que não tem os jogos legalizados. Olha, não sou dono de banca de jogo, não sou dono de cassino, mas eu quero ser franco nisso. A Itália, 1,3% do seu PIB é fruto dos jogos. Se você colocar essa mesma dosimetria da Itália, nós iríamos ter uma arrecadação aqui anual, Robson, em torno aí de 70 bilhões de reais com a legalização dos jogos. O que a gente tem que botar na cabeça, pelo menos eu estou convencido disso, que jogos não é costume, jogos é atividade econômica, em todos os países que têm jogos hoje. Sei que tem correntes contrárias, mas isso é somente mais uma ideia que poderemos arrecadar recursos extras, até para bancar programas sociais. Se não for agora, se não vai dar tempo, mas pelo menos para o futuro. Nós temos problema nas nossas fronteiras, 11 fronteiras terrestres, onde a evasão fiscal, o contrabando é livre. Estive presencial com o Exército Brasileiro e não se investe para ampliar o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras Brasileiras, para que você feche o queijo suíço e, consequentemente, você evitar a entrada de cigarro, de pneu, de arma, de tudo que passa pelas nossas fronteiras. Mas os governos que passaram pelo Brasil, nenhum teve essa coragem de encarar essa evasão fiscal das nossas fronteiras terrestres. Então, fica aqui esse recado a vocês que me escutam, que me ouvem, estarei sempre à disposição para discutir com mais tempo, com mais tranquilidade, porque é difícil você discutir reforma de imposto de renda que mexe com a vida de milhares de pessoas em 10 minutos. Mas não importa, como eu estou ouvindo os outros segmentos, eu já me dou satisfeito de estar dando a oportunidade dos pagadores de impostos ter vez e ter voz para falar. E olha, eu estou com meus ouvidos bem abertos para ouvi-los. Um abraço e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, senador. Obrigada, doutor Robson. Obrigada, Isaac. A gente termina aqui o nosso debate de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam ao longo dessa manhã no debate sobre reforma tributária e os desafios do Senado Federal no pós-pandemia, uma realização da Confederação Nacional da Indústria e também da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, organização da Nação Consultoria e Estratégia. Obrigada, um bom dia a todos.